Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 4 de novembro de 2025. Vamos falar hoje sobre golpe de Estado na Rússia. Pode acontecer? Vai acontecer? Está em processo de conspiração, de sussurros? Vamos ver isso. E segundo algumas informações, generais, oficiais superiores das Forças Armadas estão insatisfeitos. Militares já foram presos, alguns já foram condenados. Inclusive, um deles era o vice-chefe do Estado-Maior do Exército Ucraniano. Então, uma série de coisas que geram uma insatisfação em relação ao ditador e do ditador em relação ao seu exército pela sua incapacidade de tomar mais território na Ucrânia. E tem muitos que discordam, dizem, não, você está louco, o Putin está forte, mas não tem as informações que precisam para fazer essa análise séria que nós já estamos fazendo há muito tempo sobre esse assunto e que, face a algumas variáveis, existe uma possibilidade. E essa possibilidade pode vir a se tornar grande, sem dúvida nenhuma. Eu quero então pedir a vocês que não são inscritos, inscrevam-se no canal. Aqui vocês verão a verdade. Esse é o canal da verdade. E também peço a todos que assistem o vídeo, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, divulguem para o maior número possível de pessoas. Eu conto com vocês. Muito obrigado. E façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Também obrigado. Bom, a elite russa, ela percebeu que o ditador Putin não é mais o garantidor do seu bem-estar, segurança e a probabilidade deles tentarem se livrar dele pode aumentar drasticamente, se já não tiver aumentado. A elite russa, para fazer isso, ela precisa, primeiro, temer por suas vidas. Só assim poderá, quem sabe, derrubar Putin, que não é fraco. Eu concordo com quem pensa assim. Ele é forte. Ele tem uma guarda pessoal em volta dele muito forte, muito preparada. E não apenas a intensidade dos ataques das Forças Armadas da Ucrânia contra Moscou, que é importante, mas também os alvos dos ataques são importantes que ajudam a desestabilizar esse governo, que não tem avançado de uma maneira como gostaria no teatro de operações. Ou melhor, não tem avançado, não tem trazido resultados. Os únicos resultados são um banho de sangue para as próprias tropas russas e muita perda de material impossível de ser reposta no tempo requerido, no tempo desejado. Esses mesmos prédios onde mora a elite russa, eu diria para vocês, tem um bairro lá em Moscou onde mora a elite, eles são um alvo militar legítimo. E se a Ucrânia bombardear esses prédios, porque ele na realidade pode ser um sinal até que vai ajudar a derrubar o ditador. Porque aí a elite russa não precisa temer que o Putin vai ceifar as suas vidas, mas que elas poderão morrer num ataque de drones ou num ataque de mísseis fabricados pela própria Ucrânia. Esses mesmos prédios onde mora essa elite russa e são alvo militar legítimo, lá também, não só eles, mas lá também vivem criminosos de guerra, né? E muitos, incluindo generais, oficiais da KGB, né, atual FSB, chefes de complexos militares industriais, entre outras pessoas importantes dentro do governo e também fora do governo, entre os oligarcas, mas que tem um papel importante na sustentação do regime do ditador. Se a Ucrânia receber mísseis de longo alcance dos americanos, por exemplo, ou europeus, como já está recebendo os Storm Shadows, ou eventualmente vier a receber o Taurus, ou vai desenvolver por conta própria, que ela já tem um que pode atingir aí, que é o Flamingo, e está sendo usado com sucesso, inclusive contra alvos russos legítimos, e começar a atacar centros de decisão em Moscou, o efeito disso vai ser sentido. Essa insatisfação, que já existe hoje, uma insatisfação muito grande, porque
os oligarcas, que são os milionários, os bilionários da Rússia, perderam dinheiro, perderam empresas, perderam patrimônio no exterior, perderam milhões. Não perderam dinheiro que é de troco que você põe no bolso. Por exemplo, se bombardearem o Ministério da Defesa russo ou a administração presidencial, isso seria muito sério, poderia influenciar o clima, esse clima político, esse clima de guerra contra a própria elite, especialmente entre os escalões mais altos. Isso poderia levá-los a se livrar de Putin, né? E ao encerrar rapidamente a guerra, que já está afetando diretamente seus interesses e sua segurança, com o risco de que também mais pessoas cairiam se o regime de Putin caísse, né? Os ataques ucranianos a refinarias de petróleo russas e outras instalações industriais estão tendo um impacto muito grande, eu diria até maior do que se isso tivesse acontecendo em termos de perdas materiais contra esses ataques em Moscou. No entanto, apesar dos ataques dos ataques a Moscou, que são feitos quase todas as noites, com sucesso, explosões de fogos, incêndios, fechamento de aeroportos, o Putin não vai parar. Então ele tem que, ou ele sai do poder, né, eles tiram ele do poder, ou alguma coisa acontecer, porque ele não vai parar. Tem até um sociólogo russo, ele é jornalista, chamado Igor Eidman, eu quero citá-lo aqui. Ele afirmou o quê? A afirmação é dele, não é minha, né? Só um tiro na testa poderia forçar Putin a acabar com a guerra. Não sei porque ele usou essa expressão tão forte. Então, do Igor Eidman falou isso. Aí ele disse ainda, sim, ele pode diminuir um pouco o ritmo, mas lutará constantemente. Na avaliação desse Igor Eidman, Putin é obcecado pela ideia de expansão territorial e está interessado em mais do que apenas a Ucrânia. Ele quer mais do que conquistar toda a Ucrânia. Enquanto Putin governar, continuará essa expansão, diz ele abertamente. Então, por causa disso que muitos acham que o Putin tem que fazer uma guerra contra a OTAN para recuperar a antiga União Soviética, que está hoje na OTAN e na União Europeia, toda ela. Só quem está fora, acho que é a Geórgia e a Ucrânia, né? Putin julga os tsares e imperadores russos pela extensão em que conseguiram expandir as fronteiras do Estado. Ou seja, ele vive segundo noções do século XVII e acredita que quanto mais terras estrangeiras conquistar, mais terras estrangeiras ele será um governante russo que ele será lembrado na história, porque ele conquistou e fez da Rússia grande. Para ele, a Rússia grande, né, é território. Não importa se lá tem um monte de pobre, não tem dinheiro, não tem emprego, ele quer terra. Ele é aqueles primitivos, né? Eu acho que não é nem do século XVII, lá no século dos trogloditas ainda, nessa época, que ele quer território. Ele não se importa se a nação vai bem economicamente, né? Ele devia expandir de uma maneira mais inteligente que nem os países desenvolvidos. Eles têm economia e eles fazem transações econômicas entre eles e com todo mundo, e aí que eles se fortalecem. Eles produzem tecnologia, eles produzem produtos manufaturados, e exportam, e é aí que vem a riqueza deles, do povo deles e do fortalecimento, né? Se pegar os países europeus, Estados Unidos, por que todo mundo quer ir para os Estados Unidos? Porque o salário é melhor. Não tem nada de legislação social, legislação trabalhista, mas lá eles ganham mais por hora, sei lá como que ganham, mas então a pessoa tem mais segurança. E isso o Putin não consegue entender. Acho que faltou inteligência para ele. Ele sonha com o Pedro I, eu imagino, que é um imperador que, vamos dizer assim, moldou a face mais imperial, mais potente, mais poderosa, começando a fazer uma série de conquistas na Ásia, não só na Ásia, mas também ali na região europeia, ali nos Bálticos, etc. Somente um golpe de Estado, uma derrota militar da Rússia, né, na frente de batalha, vai deter Putin. Andrei Novak, que é chefe do Comitê de Economistas da Ucrânia, ele acredita que a aplicação efetiva de sanções contra compradores de petróleo russo, cujos primeiros sinais já são visíveis na Índia, privará a Rússia de uma parcela significativa de suas receitas cambiais. Isso vai levar a um aumento do déficit,
orçamentário, a desvalorização do rublo e poderá resultar em protestos sociais e conflitos internos entre as elites russas, dependentes das exportações de energia, ou seja, eles vão brigar entre eles para pegar, porque vão perder mercado, e aí perdendo o mercado, vão perder dinheiro. A Lukoil, que foi sancionada agora pelo presidente americano Donald Trump, parece que abriu falência. Não vai ter condições mais de se sustentar. Está vendendo parte dos seus ativos. Também não sei se vai conseguir nessa hora, porque não tem dinheiro interno na Rússia que consiga fazer isso. Então essa é uma questão. Eu acredito que a Ucrânia não tem condições de derrotá-la, a Rússia, militarmente. Porque o que foi prometido não veio e continua não vindo. Os Estados Unidos praticamente não mandam nada. Agora eles só vendem para a Europa entrega. E ele vai fabricar para isso. O que ele tinha em estoque não manda mais. O que ele tem em estoque, o outro governo mandava, o governo anterior do Biden. Esse não manda. Então é uma situação muito difícil. E sempre no governo anterior, também do Biden, as coisas sempre vinham atrasadas. Então é muito difícil, sem dúvida nenhuma, senão a Ucrânia, quem sabe, se acontecesse tudo como previsto, já teria derrotado e expulsado a Rússia. Por exemplo, até março desse ano, corrente agora, já eram para ter lá 120 F-16. Deve ter entre 20 e 25, talvez 30. Então, as coisas não funcionam como o Ocidente promete. Mas eu acho que também existe o grande perigo que eu vejo hoje para o ditador como está. Ele fez uma guerra, e não sei como é que eles estão se falando ou não consegui essa informação, mas os generais russos, segundo a visão do ditador, não cumpriram a promessa feita a ele. Promessa feita pelo comando russo, que junto com o seu chefe de Estado-Maior, que é o general Gerasimov, e junto com a cúpula do Estado-Maior, de que a linha de frente na Ucrânia ruiria no outono, né? E no máximo até no início de novembro. Já estamos no início de novembro, semana que vem já vai para metade de novembro, né? E deu esse bafafá, aquelas informações que eles já controlavam, tinham cercado completamente por Kursk, toda a linha de defesa, quando nada disso aconteceu. Então eles estão numa briga interna entre eles, e eu acho que hoje esse é o maior risco, e que tem os bombeiros de plantão tentando abafar esse incêndio. Ninguém sabe como é que está a situação. E o prazo agora de novembro praticamente se esgotou, não há tempo mais, né? E seu exército russo não conseguiu obter os ganhos que foram pedidos, que foram prometidos, né? Nesse ritmo que a Rússia vem vendo até agora, eu já falei para vocês em outros vídeos, né? Alguém aí na Europa fez um cálculo, agora não me lembro quem, uma das vezes eu falei, que vai nesse ritmo para conquistar totalmente Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia, vai levar mais de 100 anos. Mas daí o próprio Putin já destruiu a Rússia, porque a maneira como estão indo as baixas, só vai sobrar ele, apaga a luz e vai embora. Né? Ou talvez nem ele sobre, né? Nessa batida como as coisas vão indo. Né? Além de Pokrovsk, existem também outros 5 pontos críticos. Kupiansk, que é lá em Kharkiv, fora da Rússia, Limansk, Siversk, também é tudo para aquelas bandas lá. O Limansk é para cá. E Novo Paulivka, que é em Dnipropetrovsk. E Konstantinovka, que é ali em Donbass. Né? Então, essa é a grande questão. E a Ucrânia, graças ao uso de drones, tem sido capaz de construir uma defesa muito bem planejada e compensa a falta de recursos que o Ocidente deveria ter empregue e também a falta de recursos humanos, ou seja, de tropas, ela compensa com drones. O problema é que a Rússia está tentando ter um efeito em praticamente toda a frente para desgastar a Ucrânia e lançando ataques simultâneos. Mas esse é o problema da Rússia. Ela faz ataques simultâneos, lá de Kupiansk e Kharkiv até aqui no sul, lá do norte ao sul, simultâneos todos os dias. Então o desgaste que ela sofre, as perdas que ela sofre são muito grandes, muito maiores. Né? E aí isso está dando essa grande briga entre os comandantes e o seu chefe maior, né, que é o ditador da Rússia. E o Putin está mais determinado do que nunca a continuar a guerra. Né? Ele não quer parar, ele se acha um tsar. E ele quer ser esse tsar, nem que não seja por muito tempo, mas ele quer escrever nos livros de história da Rússia que ele foi quem mais conquistou território, mais que o Pedro I, o segundo, sei lá, todos os Pedros existentes, não tem tantos assim, foram 3 só. E ele é o cara que mais conquistou, é isso que ele quer. E aí
pode ir embora. É isso. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, fortaleçam o canal, recomendem. Eu conto com vocês. Aqui vocês viram a verdade, é o canal da verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.